Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Semana com feriadão para se atualizar com o que está rolando nos cinemas e, claro, para curtir as novidades, que são duas aqui no Em Cartaz. Ainda nessa semana tem o vídeo sobre o terror com zumbis Extermínio à Evolução, porque o vídeo de hoje é sobre a outra estreia, o desenho da Pixar, Hélio. Então, faça sua inscrição aqui no canal, dê like nos vídeos, comente, compartilhe. Você pode fazer a nossa alegria, como a gente gosta de ver você alegre. Bom, as nossas duas estreias da semana têm títulos em português que começam com a letra E, mas as semelhanças param por aí. Um é um terrorzaço de zumbis, o Extermínio à Evolução, e o outro é o novo desenho animado da Pixar. Então é fofura à vista. Estamos falando de Hélio, sem H, que é o nome do filme, e do garotinho que é fanático pelas coisas do espaço e que, por causa disso, sonha em ser levado embora da Terra por alienígenas. Quem nunca, né? Seus desejos são atendidos e ele encontra novos amigos e muitas aventuras. Uma característica do protagonista que não tem como não notar é que ele usa um tampão no olho esquerdo. A Pixar não adiantou o motivo de o personagem usar o acessório. E você sabe o que a internet faz quando algo não foi devidamente explicado, né? Ela cria teorias. Se mesmo quando uma coisa é devida e detalhadamente explicada, principalmente por cientistas e estudiosos, as pessoas já especulam e criam alguma teoria da conspiração, imagina quando a coisa fica solta no ar. O principal motivo apontado, pelas teorias é que o garoto pode sofrer de ambliopia, que é conhecida também como olho preguiçoso, que é uma condição comum em crianças quando um olho é, digamos, mais fraco do que o outro. E aí o tratamento é colocar um tampão no olho forte para forçar o fraco a evoluir. Então seria assim um toque, uma forma que os criadores do personagem encontraram para distinguir esse personagem, o que acaba até gerando empatia, identificação, principalmente em quem também passa ou passou pelo mesmo problema, o que é um toque legal da parte deles. Os desenhos da Pixar, aliás, sempre têm esse diferencial da psicologia. Para esse, por exemplo, a equipe de roteiristas buscou entender com psicólogos infantis a solidão e o luto entre as crianças. Bom, mas de volta à questão do tampão, houve também quem observasse com perspicácia que, como o filme tem esse tom de exploração, de desbravar regiões desconhecidas, é como se o garoto fosse um pirata, e o tampão seria uma versão infantil do tapa-olho. Eu gosto dessa abordagem. Mas aí tem uma terceira teoria, que é a de que, além de distinguir o personagem, como eu disse antes, isso reduziria a complexidade da animação, porque é um olho a menos para animar. O que até supervisores da própria Pixar comentaram. Ah, não, mas aí eu já acho que não, porque aí, se for isso, os caras estão de sacanagem, né? Em um projeto desse tamanho, ter um olhinho a menos para animar é uma grande vantagem? Eu acho demais. Até porque esse novo filme utiliza uma nova ferramenta dos desenhos animados que facilita a questão da iluminação. Ao contrário dos filmes em live action, em que o trabalho da câmera depende diretamente da iluminação, então as duas coisas caminham juntas, na animação, normalmente, o ajuste das luzes é a última coisa a ser feita, ou uma das últimas. Essa nova ferramenta modifica esse padrão e aproxima o modo como é feito nos desenhos do modo como é feito no live action. Isso dá a vantagem de os animadores poderem trabalhar a estética do filme melhor já nos primeiros passos, o que dá a noção já ali de como deve ficar o produto final. Inclusive, a produção de Hélio usou diretores de fotografia para trazer a referência visual, não só de filmes de ficção científica do final dos anos 70 e início dos 80, mais voltados para toda a família, como os clássicos do Steven Spielberg, ET ou Extraterrestre, e Contatos Imediatos do Terceiro Grau, como também dos que vão mais para o lado do terror nessa mesma época, como Alien, o Oitavo Passageiro e O Enigma de Outro Mundo. A ideia era mesmo ambiciosa, mostrar o espaço como nunca antes na animação. Entre as ferramentas para chegar a esse resultado, além do novo software para iluminação, estavam hardwares já conhecidos, como a realidade virtual e até técnicas de filmagem mesmo, como a filmagem em tanques de água, para estudar sobre o comportamento da luz,
o que começou durante uma festa da Pixar, com os caras fazendo filmagens através de um copo d'água. Para você ver como até durante a festa da firma dá para trabalhar e se divertindo. Já para os alienígenas, os desenhistas e animadores pesquisaram bastante sobre plantas e animais microscópicos, como o fascinante tardígrado. A direção foi entregue a Adrian Molina, que só tinha um crédito anterior em longa-metragem, justamente para a Pixar, dividindo com Lee Unkrich a direção de Viva, a Vida é uma Festa. E o projeto de Hélio é um projeto dele, que ele concebeu como uma história de amadurecimento. Inclusive, ele acabou deixando o trabalho no meio do caminho, justamente para assumir o comando de Viva 2, que ainda tem um longo caminho pela frente, com previsão para chegar aos cinemas só em 2029, 12 anos depois do original. Antes de chegar a esse ponto, dele sair, a Madeline Charafian já estava a bordo como co-diretora, estreando na função em longas-metragens, depois de ter colaborado com história ou animação em outros projetos da Pixar. Casos de Red, Crescer é uma Fera, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica e o próprio Viva, a Vida é uma Festa. Com a saída do Adrian Molina, o projeto ganhou mais uma co-diretora, a terceira, que é a chinesa Domi Shi, outra veterana da Pixar, apesar de ter hoje apenas 35 anos. Ela trabalhou na animação de Divertidamente, O Bom Dinossauro, Os Incríveis 2 e Toy Story 4, estava na equipe criativa de 8 desenhos da empresa, como Toy Story 4, Lightyear, Elementos e Divertidamente 2, e acima de tudo, como roteirista e diretora, ela fez Red e o simpático curta-metragem Bao, que lhe deu o Oscar da categoria. A produção de Hélio foi mais uma de tantas afetadas pela greve dos atores e dos roteiristas em 2023, o que teve algumas consequências práticas, entre elas a perda no elenco de América Ferreira, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por Barbie na cerimônia do ano passado. Ela faria a dublagem da mãe do protagonista, e não só chegou a gravar, como a voz dela aparece no primeiro trailer do filme. Mas com o adiamento das gravações, ela teve um conflito de agendas e precisou deixar o projeto. Uma pena, mas ela foi substituída em grande estilo pela vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante na cerimônia deste ano, por Emília Pérez, Zoe Saldanha. Só que aí é curioso como o personagem mudou. Ela deixou de ser a mãe para ser a tia do Hélio. Eu queria saber qual é a razão da mudança. Será a influência da Disney, que é a dona da Pixar? Será que é mais um exemplo dessa tendência meio assexuada da Disney, que vem de muito tempo, né? Sim, porque dificilmente temos mães e pais na Disney. É o tio Patinhas, o tio Donald, a vovó Donalda e por aí vai. E nem vamos começar a conversa de por que o Pateta é um cachorro que fala e se comporta como um humano, e o Pluto é um cachorro que não fala e que se comporta como um cachorro. Climão na turma do Mickey. Mas isso é papo para uma outra hora, ou de repente até nem é papo para hora nenhuma. Ah sim, mas voltando às consequências da interrupção do projeto do Hélio por conta da greve. A principal dessas consequências talvez tenha sido o adiamento da própria estreia nos cinemas, e foi um adiamento duplo. A data inicial prevista, 1º de março de 2024, foi jogada mais de um ano para frente, para 13 de junho desse ano. Sim, é isso mesmo que você ouviu, 13 de junho de 2025, sexta da semana passada. Lembrando que o dia oficial de estreias nos Estados Unidos é a sexta, como era no Brasil até uns anos atrás. Só que se tivesse chegado aos cinemas na semana passada, a nova aposta da Pixar encararia a competição de um outro filme que tem a garotada como principal público-alvo, que é o live action de Como Treinar o Seu Dragão. Eu não sei se uma semana depois faz grande diferença nesse caso, mas de todo modo, a Pixar é a Pixar, e não convém duvidar da capacidade deles para encantar crianças e adultos e, claro, lotar as salas de cinema enquanto faz isso. Hélio está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa livre e duração de 1 hora e 40 minutos. Tchau!